O Salmo 139 é um daqueles salmos bastante querido pelo povo de Deus, como o Salmo 23, como o Salmo 91, como o Salmo 121. Este salmo é um daqueles salmos que sempre lemos na nossa liturgia. É um salmo que nós usamos na nossa visitação e edificação mútua. É um salmo que é bastante cantado, há muitas versões e belíssimas versões que cantam este salmo. E este salmo tem muito a nos ensinar, muito a nos dizer. E eu quero convidar você para comigo acompanhar a leitura deste salmo. E enquanto estivermos lendo, possamos então assim aprendermos da palavra de Deus. Este salmo nós podemos intitular, eu gostaria de intitular assim, o Deus maravilhoso. O Deus maravilhoso. Há um corinho, talvez muitos jovens que estão a nos ouvir, ou essa turma mais nova, né? Essa geração mais nova não sabe então o que é corinho. Os mais antigos estão me entendendo o que eu estou dizendo aqui, né? Há anos atrás havia o que nós chamávamos nas igrejas de corinho. Corinho eram músicas curtas, letras curtas. E eu me recordo que um desses corinhos, né, que muitas vezes minha avó cantava, e era um dos corinhos que ela gostava, dizia assim: eu tenho um Deus muito, muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. E quando vem lutas ou provas, Ele conosco está, nos levanta quando caímos, e sua mão nos susterá. Eu tenho um Deus muito, muito grande, maravilhoso Ele é, maravilhoso, maravilhoso. Eu estava lembrando deste cântico, e quando eu olhei esse salmo, e quando eu estava meditando nele, preparando esta mensagem, me veio à mente esse cântico. Que Deus maravilhoso é esse que está aqui revelado. E eu gostaria de chamar você, mesmo que você já tenha lido esse salmo, mesmo que você já tenha cantado este salmo, mesmo que você já tenha ouvido outras mensagens desse salmo, sempre lembremos-nos que aqui estará a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova, ela sempre tem algo a nos ensinar. E eu quero convidar você a olhar comigo este salmo. Salmo que é atribuído a Davi. Alguns autores, alguns comentaristas atribuem a autoria a outras pessoas, mas de um modo geral, de um modo comum, este salmo é também um dos salmos atribuídos a Davi. Ele está dentro da seguinte estrutura, ou podemos dividir esse salmo da seguinte forma: do verso 1 até o verso 6, você tem o Deus que tudo conhece. Do verso 7 até o verso 12, você tem o Deus que tudo vê. Do verso 13 até o verso 18, o Deus que tudo pode. Do verso 19 até o verso 22, o Deus que julga. E, por fim, no verso 23 e o verso 24, uma oração a este Deus maravilhoso. Então, comigo, por favor, com sua Bíblia aberta, vamos olhar o que diz aqui o texto. Então, a primeira parte deste salmo se encontra aqui no verso 1 até o verso 6. Vamos ler então. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces. Conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Esse primeiro trecho aqui, do verso 1 até o verso 6, vai nos falar a respeito do Deus que conhece todas as coisas, o Deus que tudo conhece, o Deus que tudo sabe.
Davi já começa então esse texto dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. A ideia aqui é de penetrar e ir lá no mais profundo, aonde ninguém pode ir. Então Davi já vai dizendo que Deus, ele penetra no mais íntimo do meu ser e ele me conhece. Tu, Senhor, tu me sondas, né? Ele vai lá dentro, ele avalia, ele examina e conheces o meu coração. Agora, Davi continua falando a respeito desse conhecimento de Deus, do qual ele sabe que Deus tem sobre ele. E aqui nós temos aqui algumas informações a respeito deste conhecimento de Deus nas palavras de Davi. Por exemplo, Deus conhece todo o meu exterior. Deus conhece todo o meu exterior, ou seja, tudo aquilo que está ao meu redor, daquilo que eu faço. Vamos colocar aqui, da minha rotina. Porque senão vejamos, ele usa aqui o termo assentar, levantar, andar e deitar. Ou seja, o meu dia a dia. E nos pequenos detalhes. Veja aí o verso 2 e o verso 3. Sabes quando me assento, ou conheces quando me assento, e quando me levanto. Versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Então, veja o que Davi está a nos dizer, irmãos. É que Deus conhece a maneira como eu sento, como eu me levanto, a maneira como eu me deito, a maneira como eu ando. Isso talvez você nunca parou para pensar. Como é o seu jeito de deitar? Como é que é o seu jeito de levantar? Como é que você anda? Às vezes as outras pessoas é que por acaso observam essas questões e nós não sabemos. E as pessoas dizem: olha, você anda assim, você se deita assim. E eu não sabia disso. Porque nós não paramos para pensar nessas coisas. Davi está dizendo aqui que Deus conhece toda a minha rotina. Quando eu me assento e aonde eu me assento, quando eu me levanto e aonde eu me levanto, por onde eu ando, como eu deito, aonde eu me deito, Ele me conhece, Ele conhece todo o meu exterior, Ele conhece toda a minha rotina. Mas veja que Ele diz mais, não conhece apenas o meu exterior, Ele também conhece o meu interior. Note que é um conhecimento pleno de Deus, tanto da minha vida fora, ao meu redor, como a que é dentro de mim. Se não, vejamos o versículo 2 e o versículo 3 e 4 mais uma vez. Olha aí. Versículo 2, a segunda parte diz: de longe penetras, a mesma ideia de sondar, de examinar os meus pensamentos. Versículo 3, segunda parte: conhece todos os meus caminhos. É uma outra forma de dizer os meus pensamentos. E olha então o que diz o versículo 4: ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Então, Deus não apenas sabe o que eu penso, mas Ele sabe até aquilo que eu vou pensar. Eu nem sei o que é que eu vou pensar daqui a alguns instantes, mas Deus já sabe. Ele já sabe de todas as coisas. Ele me conhece por fora e Ele me conhece por dentro. E esse conhecimento de Deus pleno a meu respeito encanta Davi, porque olha comigo o versículo 6. Tal conhecimento, quem é que pode me conhecer de tal forma? Ou seja, nem eu mesmo me conheço, porque eu não sei nem o que eu vou pensar daqui a uma hora, mas Deus já sabe. Então, se você já observou que tem hora que você se desconhece, assim, como é que eu fiz um negócio desse? Como é que eu pensei assim? Como é que eu agi assim? Nós nem mesmo nos conhecemos, mas Deus conhece. E esse conhecimento pleno de Deus, a meu respeito, ao seu respeito, Davi diz, olha o versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, sobremodo elevado. Outra versão vai dizer, tão alto que eu não posso alcançar. É um conhecimento maravilhoso, é um conhecimento altíssimo, é um conhecimento inatingível, imensurável.
Deus conhece plenamente todas as coisas. E diante desse conhecimento pleno, Davi se encanta. E nós, irmãos, também devemos nos encantar. Nós devemos também ficar, como vou usar as próprias palavras de Davi aqui, ficarmos maravilhados, encantados, extasiados com esse pleno conhecimento de Deus. Deus te conhece plenamente. Deus conhece todas as coisas plenamente. Esse conhecimento dele não aumenta nem diminui, é pleno. Esse conhecimento não é gradativo, ele não soma, senão ele não seria Deus. Ele conhece todas as coisas. Então, a primeira parte deste salmo nos fala do Deus que tudo conhece, mas a segunda parte vai nos falar do Deus que tudo vê. Versículo 7 até o versículo 12 vai nos falar a respeito disso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomas asas na alvorada e detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti é a mesma coisa. O Deus que tudo conhece também é o Deus que tudo vê. Então eu não posso escapar do conhecimento de Deus. E eu também não posso escapar da sua presença. É interessante que Davi, no versículo 7, ele começa fazendo o que nós chamamos de uma pergunta retórica. Uma pergunta do qual a resposta é lógica, a resposta é certa, porque não tem resposta. Olha a pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Veja aqui que vamos tentar responder essa pergunta de Davi. Para onde eu vou fugir? Para onde? Para onde Adão pôde fugir quando pecou lá no Éden? Para onde? A resposta é certa. Para lugar nenhum. Então é uma pergunta que introduz aquilo que Davi vai falar a respeito desse Deus, do qual ele já vem falando, que é o Deus que tudo conhece, mas um Deus que tudo também vê. E o que nós observamos nas palavras de Davi, que nós acabamos de ler, é que não há lugar nenhum, em que eu possa me esconder de Deus. E como é que nós vemos isso? Olha aqui comigo o versículo 8. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Aqui a ideia de abismo não é só um lugar profundo, é a região dos mortos. No texto original é Sheol, o lugar dos mortos. Então se eu subo aos céus, lógico, aí que ele está lá mesmo. Mas se eu for lá para o mais profundo abismo, se eu for lá para o mundo dos mortos, será que lá eu vou me esconder de Deus? Não, porque Deus também está lá. Quando nós pensamos nessa verdade, isso é tremendo. Porque não há nenhum lugar em que Deus não esteja. Até no inferno Deus está. Sim, Ele está lá de forma diferente. Nos céus Ele está lá sendo glorificado. No meio do seu povo Ele está lá abençoando. E lá Ele está julgando. Porque se houver algum lugar em que Deus não esteja, então Ele não é Deus. Mas por Ele estar em todos os lugares, Ele é Deus. Então, Davi ele coloca aqui, se eu subo, tu estás. Se eu desço, tu estás. E aí olha o versículo 9 agora. Se tomas asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá há de guiar a tua mão e a tua destra me salvará ou me susterá. A ideia aqui é de Oriente e Ocidente.
Então, note que Davi pensa verticalmente, se eu subo, se eu desço, se eu subo estás, se eu desço tu estás. Agora ele pensa horizontalmente, se eu vou do Oriente para o Ocidente, lá também tu estás. Eu não posso escapar, não há nenhum espaço geográfico em que eu possa me ausentar, me esconder da presença, da face de Deus. Mas aí ele pensa numa outra possibilidade que alguém poderia dizer: a escuridão. Olha aqui comigo o versículo, então, 11. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Percebe aqui então, qual é a ideia aqui de Davi? Se eu subo, se eu desço, se eu vou para um lado, se eu vou para o outro, ele está. Então vamos pensar aqui. E se as trevas me esconderem, se as trevas tomarem conta, eu ficar no meio das plenas trevas, ele vai me ver lá. E se a luz do dia tornasse trevas, ele também vai ver, porque para Deus não há diferença. Eu não posso me esconder de Deus. Ele é o Deus que tudo vê. Davi está descrevendo esse Deus maravilhoso que ele serve. Porque esse salmo aqui, irmãos, é um salmo muito pessoal. Davi não está aqui pensando e juntando as pessoas para louvar ao Senhor, como em outros salmos. É um salmo particular, é um salmo que fala da sua relação com o seu Deus. Então, Deus é aquele que tudo conhece, Deus é aquele que tudo vê, Deus é aquele agora que tudo pode. Você vai ver isso no verso 13 até o verso 18. Pois, é interessante isso aqui, nós vamos ver daqui a pouco. Pois, tu me formaste no meu interior, me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum desses ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede aos grãos da areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então você vai observar aqui que Deus é aquele que tudo conhece, Deus é aquele que tudo vê, e agora nós vamos ver que Ele é o Deus que tudo pode. É interessante, porque Deus conhece e Deus vê plenamente. Versículo 13, pois, ou seja, a razão é que tu me formaste no o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Davi está pensando aqui no período da sua formação, da gestação da sua mãe, em que ele estava sendo formado, o meu interior, né? Ele fala do seu interior físico mesmo, em que ele estava sendo formado. Isso nós estamos pensando aqui, todos os nossos órgãos internos, que no ventre da nossa mãe estava sendo formado. E olha, irmãos, que Davi não tinha este conhecimento que nós temos hoje. Imagina se Davi tivesse todo esse conhecimento científico que nós temos da formação de um ser, de uma criança no ventre da mãe. Ele ficaria muito mais maravilhado. Ele só vê aquilo ali, e ele sabe que um ser está sendo formado, e ele fica encantado. Ele diz assim: o Senhor me conhece, e eu não posso fugir da tua presença, porque o Senhor me formou. Então, nós observamos aqui que esse Deus é o Deus que tudo pode. E Davi observa também que esse poder, ele é manifesto não apenas quando ele estava sendo formado no ventre da sua mãe, mas também nas obras de Deus. Olha comigo o versículo 14. Graças te dou, visto que de modo assombroso e maravilhoso tu me formaste. As tuas obras, Senhor, são admiráveis. Note que ele
mudou aqui. Ele está falando de Deus o formando pelo seu poder, mas agora ele diz assim, não apenas esse poder maravilhoso do Senhor foi manifesto ou exercido na minha formação, mas todas as tuas obras, Senhor, são maravilhosas. E aí, Davi, ele vai então falar ainda mais do poder de Deus, pensando agora não apenas na sua formação, como no ventre da sua mãe, mas toda a sua existência, não apenas, volto a repetir, a sua formação no interior do ventre da sua mãe, mas toda a sua existência. Olha aqui comigo o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido. É a mesma ideia aqui lá do versículo 13. Entretecido nas profundezas da terra. Só um detalhe, essa palavra entretecido, né? Ou como no versículo 13 diz, teceste-me, é como se fosse um trabalho manual, tá? Como um tapeceiro que está fazendo um tapete com todos os detalhes de cores e fios, com as próprias mãos. Então, Davi está dizendo que foi o Senhor mesmo que o formou, entreteceu. Voltando então aqui o versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. E aqui tem uma coisa muito interessante. É o que nós chamamos na doutrina bíblica, na doutrina teológica, né? O que nós chamamos da providência de Deus. No sentido que, veja o que Davi está dizendo aqui, que não apenas a sua formação física, mas toda a sua existência estava debaixo e está debaixo do controle soberano de Deus. Porque ele diz, todos os meus dias foram no teu livro escritos, ou seja, nada acontece na minha vida, na sua vida, por coincidência, por acaso, por azar, por sorte. A nossa fé no Deus providencial faz com que nós entendamos que tudo o que acontece debaixo do soberano querer de Deus, do qual Ele já organizou, escreveu desde a eternidade. É isso que está escrito aqui. Todos os meus dias foram escritos por ti e determinados, ou seja, Deus já nos deu os dias em que nós iremos viver. Isso não compete a nós, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, e Ele dá a vida e nos tira a vida, com aquilo que Ele já determinou para a minha e para a sua vida. Todos os meus dias estão escritos no livro do Senhor. Então nós não iremos antes, nem partiremos depois, apenas quando assim cumprimos aquilo que Deus, na eternidade, já determinou para cada um de nós. Diante desse Deus que tudo pode, Davi mais uma vez se encanta, Davi mais uma vez ele fica extasiado. Olha comigo o versículo 17, ele diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. A ideia aqui de pensamento é da revelação de Deus, do ser de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos da areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, esse Deus maravilhoso, que tudo conhece, que tudo vê, que tudo pode, se Davi for parar e começar a falar, ele diz que não vai parar, porque é como a areia do mar, é como a areia do mar. Então, que Deus maravilhoso é esse? Que Deus maravilhoso é esse, que tudo conhece, que tudo vê, que tudo pode. Mas agora, o versículo 19 até o versículo 22, Davi dá quase que fosse uma mudança de argumento, e até alguns comentaristas falam a respeito disso, que parece que até os versículos 22
19 ao 22 parece que não se encaixa com todo esse salmo. Só que os versículos 22 e 23 diz que realmente os versículos anteriores têm tudo a ver, né? Não foi algo que foi inserido do nada. E quando a gente olha do versículo 19 até o versículo 22, podemos perceber que se Davi vem falando que Deus tudo conhece, tudo vê, tudo pode, podemos dizer então que ele agora vai falar do Deus que tudo julga, ou o Deus que pode julgar todas as coisas. Versículo 19 ao verso 22, olha comigo. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Vamos entender aqui algo que esse texto nos mostra. Os inimigos de Davi, Davi tinha muitos inimigos, mas vamos pensar aqui, por exemplo, dos filisteus, que sempre estavam no encalço do seu reinado. Eles abominavam o Deus de Israel, eles abominavam o Senhor, eles falavam mal do Senhor. Deus tem uma aliança com Davi, e no Oriente Antigo, uma aliança. O seu inimigo é o meu inimigo, o seu amigo será meu amigo. Então, Davi, ele vê que aqueles que se levantam contra o Senhor são seus inimigos. Porque, olha o que Davi diz, não são inimigos que se levantam contra ele, Davi, mas contra o Senhor. O versículo 20, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Então, Davi entende que quem está sendo desprezado, afrontado, não é ele. E ele sabe isso desde que ele enfrentou Golias. Então ele diz que esses inimigos do Senhor, ele agora pede para que o Senhor os julgue. Volta aí para o versículo 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Então Davi deseja que Deus julgue esses inimigos, esses ímpios perversos que se rebelam contra o Senhor. E com esses ele não quer conversa. Olha comigo o versículo 19, a segunda parte, quando diz, apartai-vos de mim, homens de sangue. É como se Davi tivesse assim, eu não quero conversa com vocês, porque quando o Senhor os julgar, e eu estou orando por isso, eu estou pedindo a isso, o negócio vai ser terrível. Então ele diz assim, esses inimigos eu não quero conversa com eles, porque eles afrontam o Senhor, e eu os aborreço. Versículo 21 aí, olha, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, não abomino aqueles que contra ti se levantam, aborreço-os, olha o versículo 22, com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Então note que não é um ódio que Davi tem aqui, pessoal, contra os outros povos, não é isso. É que Davi entende que o seu Deus, esse maravilhoso Deus, do qual tudo conhece, tudo sabe, tudo pode, ele é afrontado por outros povos, ele é desprezado por outros povos, pela malícia, pela maldade do coração deles. E porque Deus tudo pode, porque Deus tudo sabe, porque Deus tudo vê, então Davi diz, Senhor, então julgue, porque o Senhor tem poder para isso. Então Davi aqui, ele ora para que o juízo de Deus venha sobre os inimigos de Deus. Lembre-se, os inimigos de Deus tornam-se inimigos também no caso de Davi. E este salmo então termina com uma oração a esse Deus que tudo conhece, que tudo vê, que tudo pode e que tudo julga. Então Davi agora vai fazer a sua oração pensando nesse Deus. Então note que a oração de Davi não é uma oração aleatória, é uma oração fundamentada.
E aqui a gente pode fazer já uma reflexão rápida. Será que quando nós oramos a Deus, nós oramos com conhecimento do Deus a quem oramos, com fundamento, ou oramos aleatoriamente? Davi ora a Deus, a esse Deus maravilhoso, mas fundamentado. Fundamentado em quê? No seu conhecimento de Deus, na presença plena de Deus, e no poder pleno de Deus, e no juízo certo de Deus. Qual é a oração de Davi? Versículo 23 e versículo 24. Davi ele faz aqui algumas petições a Deus. A primeira petição era para que Deus o sonde. Ele já começou afirmando: Senhor, tu me sondas e me conheces. E porque ele sabe que Deus sonda e conhece, ele agora pede que Deus o sonde e conhece. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. É como, peraí, mas Davi não sabe disso? Sabe. Ou parece que ele não sabe, porque ele está pedindo isso a Deus. Mas ele está pedindo isso a Deus porque ele sabe que Deus sonda. Ele sabe que Deus examina, ele sabe que Deus esquadrinha, ele sabe que Deus vai mais no íntimo, Deus vai no mais profundo do meu ser, dos meus pensamentos, mesmo quando estes ainda não vieram. Então, por saber e conhecer esse Deus tão maravilhoso, que ele já disse lá em cima, que esse conhecimento é maravilhoso, então ele diz assim: Senhor, então me sondas. Sondas e conhece o meu coração. É interessante que nos lembremos que Davi era chamado, ou foi considerado pelo próprio Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que Davi está pedindo aqui: sonda, Senhor, o meu coração. Versículo 24, olha o pedido de Davi: vê se há em mim algum caminho mau. Davi, ele sabia que ele era pecador. Salmo 51, ele vai dizer isso, que em pecado eu fui concebido, ou seja, eu sou um pecador desde que eu nasci. Ele sabe que o seu desejo, por exemplo, em relação a que Deus julgue seus inimigos, pode estar flertando com o pecado, pode estar próximo ao pecado. E não é assim, irmãos. Às vezes nós fazemos algo, ou dizemos algo, ou agimos pensando que não estamos pecando, mas de repente estamos caminhando para, mesmo que às vezes as motivações sejam corretas. Davi, ele sabe que ele não pode confiar no seu coração. E eu e você também não podemos confiar no nosso coração. Por isso que Davi disse: sonda, Senhor, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Pode haver caminho mau? Sim. Sim, pode haver caminho mau. Às vezes eu posso olhar e dizer: não, mas não há nenhum problema com isso. Mas quem é que pode dizer com certeza? É Deus. E se houver algum caminho mau, Davi então diz: guia-me pelo caminho eterno. Faz-me desviar deste caminho mau e me faz andar nos teus caminhos. Essa é a oração de Davi, depois de ter falado desse Deus tão maravilhoso, que tudo conhece, que tudo vê, que tudo pode e que julga. Agora, que aplicações nós podemos fazer aqui? Algumas aplicações práticas que eu quero pensar com você nesse instante. Toda essa verdade aqui revelada a respeito de Deus, e aqui nós temos o que nós chamamos na teologia os atributos de Deus, né? Porque de uma forma mais técnica poderíamos dizer aqui que esse salmo está falando a respeito da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, né? Do juízo de Deus. Então, olhando esse Deus aqui revelado nas palavras de Davi, o que é que nós podemos trazer para a nossa vida? Primeiro, consolo. Quando nós pensamos nesse Deus maravilhoso que nós vimos durante esse período, nesses minutos que passados, nosso coração é nos chamado a consolar, ou melhor, a ser consolado. Porque às vezes as pessoas nos julgam errado por não nos conhecer, mas Deus conhece.
Às vezes nós somos criticados e classificados, seja lá o que você queira colocar, porque as pessoas não nos conhecem, mas Deus conhece. Às vezes as pessoas não conhecem a nossa dor, mas Deus conhece. Às vezes as pessoas não conhecem as nossas dúvidas, mas Deus conhece. Às vezes elas desconhecem as nossas crises, mas Deus conhece. Às vezes elas desconhecem o nosso desejo sincero, mas Deus conhece. Deus conhece. E isso nos basta para que o nosso coração seja consolado. Então, pensar no conhecimento de Deus traz consolo. Pensar que Deus tudo vê, que Ele vê aonde eu estou, que Ele vê por onde eu ando, que Ele vê o meu coração, que Ele vê a minha vontade de servi-lo, que Ele vê aquilo que os outros não podem ver. Como o meu coração é consolado com isso? Saber que Deus é poderoso, que consolo traz à alma. Saber que Deus julga os seus inimigos, que esperança nos traz ao coração. Então a primeira aplicação que nós podemos fazer aqui é que esta verdade revelada desse Deus maravilhoso nos traz consolo. Mas não apenas isso. Essa verdade revelada desse Deus maravilhoso nos traz também advertência. Porque eu não posso me esconder de Deus. Eu posso esconder da minha família, do meu cônjuge, dos meus filhos, da igreja, do pastor, do governo, de todos. Mas eu não posso esconder e nem me esconder de Deus, porque Ele tudo sabe e Ele tudo vê. Isso nos faz, irmãos, ter o nosso coração advertido. Se nós pensássemos sempre que Deus tudo vê, que Deus tudo conhece, que Deus tudo pode, nós pensaríamos 2, 3 vezes antes de cometermos algum pecado. Porque aquilo que eu cometo, aquilo que você comete, você pode esconder. Os outros podem não conhecer. Mas Deus conhece. Deus vê. Deus julga. Então, esse trecho aqui nos fala de consolo, mas também nos fala de advertência. E nos fala também de adoração a Deus. Nos fala de adoração. Você observou que Davi ele vai falando aqui, ele faz como que paradas. Ele diz assim: eu estou maravilhado, eu estou admirado. Ele diz assim: é alto demais para que eu possa compreender, excede ao meu entendimento. Ele fica encantado. Essas paradas de Davi mostram a sua admiração a esse Deus que é maravilhoso e a sua adoração. E quando nós paramos, irmãos, para contemplar esse Deus, o que nós somos chamados, além do consolo e da advertência, é adorar esse Deus, é exaltar esse Deus com a nossa vida, andando de forma digna, andando como filhos de Deus, mas também em adoração a Ele, erguer as nossas mãos em louvor, ter o nosso coração aberto, quebrantado, para exaltar a este Deus tão maravilhoso. Mas eu não posso encerrar esta palavra sem trazer uma palavra também para você que ainda não conhece este Deus. Você tem ouvido falar dele, talvez você tenha ouvido transmissão atrás de transmissão aqui, ouvido falar, mas você ainda não se encanta com esse Deus, você ainda não se maravilha com esse Deus. Você sabe por quê? Porque ele ainda não é o seu Deus. Ele não é o seu Deus. Talvez você esteja adorando a outros deuses, não necessariamente de uma imagem, mas pode ser uma outra pessoa, alguma outra coisa. Talvez o seu Deus seja, talvez não, o seu Deus por ser outro Deus faz com que você não se encante com o único e verdadeiro Deus. Por isso que eu quero lhe convidar a se encantar e maravilhar-se e adorar esse Deus, arrependendo-se dos seus pecados,
entregando a vida a Cristo Jesus, porque só por meio de Cristo é que nós contemplamos esse Deus. Tudo aquilo que você tem ouvido neste dia, simplesmente não surtirá efeito se você não vier a Cristo. Você só realmente entenderá, vivenciará isso que Davi fala aqui, aquilo que nós falamos, quando você estiver em Cristo Jesus. Lembre-se que Davi disse que o Senhor julgará. E ele ora para que Deus julgue os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Aqueles que o aborrecem. E quem são aqueles que aborrecem? Aqueles que não cumprem com seus mandamentos, aqueles que não amam, aqueles que não vivem para Ele. O Senhor o julgará. Então, antes que o Senhor lhe chame e lhe julgue, renda-se ao seu chamado, renda-se à sua graça, renda-se ao seu perdão, vindo a Ele arrependido, e com certeza você irá adorar a este maravilhoso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a adorar este Deus maravilhoso, que tudo conhece, que tudo vê, que tudo pode e que tudo julga. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor se revelou a nós. Nós não te conheceríamos, Senhor, se o Senhor não se revelasse. E o Senhor se revelou na criação, se revelou na história, se revelou na nossa consciência, mas acima de tudo se revelou na pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. E é por meio dele que nós podemos te conhecer, é por meio dele que nós podemos nos maravilhar, Senhor, contigo. Que o Senhor nos ajude a viver essa palavra, que o nosso coração seja consolado, que nós sejamos advertidos, que o nosso coração te adore e aqueles que não te conhecem se rendam a ti, para que possam adorar esse Deus tão maravilhoso que é o Senhor. Em nome de Jesus, amém.